As pragas do Egito não foram apenas acontecimentos impressionantes do passado. Elas revelam um confronto direto entre o poder de Deus e a arrogância de um império que se recusou a obedecer. Neste vídeo, você vai entender o que cada praga significou, por que elas aconteceram e como essa história continua falando sobre justiça, libertação e fé até hoje. Para entender as pragas do Egito, primeiro é importante voltar ao cenário em que tudo aconteceu. O povo de Israel vivia no Egito como escravo, sofrendo sob um sistema duro, injusto e sem liberdade. Moisés foi chamado por Deus para falar com Faraó e anunciar uma ordem clara: deixe o meu povo ir. Mas Faraó endureceu o coração. E foi nesse ponto que as pragas começaram a se desenrolar como sinais de julgamento e também como uma resposta à opressão que já durava muito tempo. A primeira praga transformou a água do Nilo em sangue. O rio que sustentava a vida do Egito se tornou um símbolo de morte, mostrando que até o que parecia mais seguro podia ser atingido. Depois vieram os sapos, que invadiram casas, ruas e leitos, trazendo desconforto e caos. Em seguida, o pó da terra virou piolhos ou pequenos insetos, e a sensação de domínio humano sobre a natureza começou a ruir. A mensagem era clara: o Egito não controlava tudo, e os seus deuses e estruturas também não eram invencíveis. A quarta praga trouxe enxames de moscas, atingindo a rotina e contaminando o ambiente. A quinta praga matou os rebanhos, afetando a economia, a alimentação e a segurança do povo. A sexta praga trouxe úlceras e feridas sobre homens e animais, revelando que a crise já estava entrando no corpo, na saúde e na própria sobrevivência. Até aqui, cada praga mostrava que a resistência de Faraó não era apenas teimosia política, era uma recusa espiritual de se render ao Deus vivo. A sétima praga veio com granizo misturado com fogo, algo extremamente fora do comum para a realidade do Egito. Ela destruiu plantações, árvores e tudo o que estava exposto no campo. Depois veio a oitava praga, a invasão de gafanhotos, que completou a devastação e consumiu o que restava da colheita. Isso significava fome, perda e desespero. O que antes parecia estabilidade virou colapso, e o Egito começou a sentir na prática o peso das próprias escolhas. Ainda assim, Faraó continuou resistindo, prometendo e voltando atrás inúmeras vezes. A nona praga mergulhou o Egito em trevas por 3 dias. Não era só a ausência de luz, era um retrato de confusão, medo e ausência de direção. O país inteiro, tão confiante em sua grandiosidade, foi colocado em silêncio diante do poder de Deus. E então veio a 10ª praga, a mais marcante de todas, a morte dos primogênitos. Essa praga levou o confronto ao ponto máximo e revelou a gravidade da obstinação de Faraó. Foi também o momento em que Deus instituiu a Páscoa, quando o sangue do cordeiro nas portas protegeria as casas dos israelitas. Aqui está uma das imagens mais fortes de toda a Bíblia: juízo e misericórdia acontecendo ao mesmo tempo. Muita gente lê essa história apenas como uma sequência de castigos, mas ela é muito mais profunda do que isso. As pragas mostram que Deus ouve o clamor dos oprimidos, age no tempo certo e não ignora a injustiça. Mostram também que o coração humano pode se tornar duro a ponto de resistir mesmo diante de sinais evidentes. Faraó viu, sofreu, recuou por momentos,
mas insistiu em manter o controle. E isso faz essa narrativa continuar atual, porque fala sobre orgulho, resistência, arrependimento e as consequências de fechar o coração para a verdade. Outro ponto importante é perceber que as pragas também confrontavam a religião e a confiança do Egito em seus próprios deuses. Cada golpe atingia algo que representava força, fertilidade, proteção ou vida. O Nilo, os animais, o clima, a colheita, a luz e até a sucessão da família real estavam dentro desse grande conflito espiritual. Em outras palavras, as pragas não eram aleatórias. Elas mostravam que o Deus de Israel estava acima de tudo aquilo que o Egito adorava, temia ou considerava eterno. E depois de tantas pragas, por que o povo precisava sair do Egito de forma tão dramática? Porque a libertação não acontece apenas quando a porta se abre. Ela acontece quando a falsa segurança cai por terra. Israel não estava sendo retirado só de um território, estava sendo tirado de uma condição de servidão para viver um novo começo. As pragas, por mais duras que pareçam, fazem parte dessa virada. Elas marcam o fim de um domínio e o nascimento de uma promessa. Ao olhar para essa história hoje, muita gente encontra uma lembrança poderosa de que Deus continua vendo o sofrimento, continua levantando libertação e continua chamando pessoas para confiar nele mesmo quando tudo parece travado. As pragas do Egito não são apenas um relato antigo. Elas são um alerta sobre a dureza do coração e, ao mesmo tempo, um sinal de que a justiça divina não falha. No fim, o Egito caiu, Faraó perdeu sua posição e o povo de Israel pôde seguir em direção à liberdade. As pragas do Egito nos ensinam que nenhum poder humano é maior do que a vontade de Deus e que a opressão não dura para sempre. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história e deixe nos comentários a sua declaração de fé. Amém.